No início de O Império Contra-Ataca, Palpatine revela a Lord Vader que sabe a identidade do piloto que destruiu a Estrela da Morte, e que este era ninguém mais ninguém menos do que o filho de Anakin Skywalker. Vader fingiu surpresa, uma vez que a essa altura já sabia da verdade que lhe fora revelada por Boba Fett quando este descobrira o nome de Luke Skywalker. Mas apesar de Palpatine dizer que havia uma grande perturbação na força, os detalhes de como ele chegou à confirmação de que Luke era filho de Anakin não são explicados no filme, ou pelo menos são deixados de forma bastante ambígua. Então, como Palpatine descobriu a verdadeira identidade de Luke? Bom, acontece que há uma resposta para isso no cânon, e dentro dela, uma história bastante interessante. Meditando em seu palácio, Palpatine sentiu uma perturbação na força. A última vez em que ele sentira algo desta magnitude fora quando a Estrela da Morte explodira, e ele sentira uma conexão imensa entre o piloto que a destruíra e a força. Mas a identidade e a conexão do piloto à força naquele momento permaneceram um mistério para ele, até agora. Tentando encontrar a fonte desta perturbação, Palpatine por fim viu-se em uma visão. Palpatine estava em seu escritório em Coruscant. No chão, o imperador pôde ver os corpos decapitados dos seus guardas imperiais, e perto deles, uma alta figura encapuzada. Pelo aspecto, Palpatine podia dizer que se tratava de um homem jovem, mas a própria respiração dele emanava poder, e ele segurava um sabre de luz vermelho. A figura se aproximou da cadeira no final do recinto, e Palpatine viu uma versão dele mesmo levantar-se dela. E os dois personagens, Palpatine e o Homem Jovem, se encontraram. Para o nosso verdadeiro imperador, essa visão era diferente de tudo o que ele já havia sentido, e os passos da figura encapuzada ecoavam através da própria força. Palpatine viu o estranho começar a sufocar o imperador no sonho, e viu a sua outra versão tentar se defender com raios Sith. Mas foi inútil e evidentemente o imperador do sonho estava sendo derrotado pela figura encapuzada, o que deixou o nosso verdadeiro imperador ainda mais intrigado e curioso para entender a verdade daquela estranha visão. Súbito, o imperador do sonho caiu de joelhos, enquanto a figura encapuzada do homem jovem começava a sufocá-lo com a força, e então o homem jovem matou o imperador com um golpe de seu sabre de luz vermelho. E Palpatine viu-se a si próprio cair, morto, enquanto a figura virava-se e ia embora. O imperador sabia que deveria estar aterrorizado por uma visão da sua própria morte. Mas ao contrário, tudo o que ele sentia era uma grande curiosidade que o devorava cada vez mais. A figura se aproximou de Palpatine, tirando o seu capuz, e o imperador pôde ouvir uma outra voz, vinda do mesmo lugar do qual ele percebia a visão. A voz dizia ao garoto que ele havia feito bem, e foi neste momento em que Palpatine percebeu que a visão, na verdade, se tratava de um sonho, e que ele a estava vendo através dos olhos do sonhador. Essa era a grande perturbação na força que ele havia sentido há pouco. A voz era uma voz forte, uma voz que Palpatine não tinha ouvido em décadas. A voz de Anakin Skywalker. Então era isso. O sonho pertencia a seu aprendiz. Não surpreendeu a Palpatine que Vader sonhasse em derrotá-lo. Afinal, era assim que devia ser. Todos os Sith tinham sonhos e ambições parecidas, mas meros sonhos normalmente não causariam uma perturbação tão grande na força. E como Palpatine observou, este parecia quase uma profecia. Não, havia algo mais nessa história.
Então, a visão mudou, e de súbito Palpatine pôde ver o jovem homem, de pé, observando uma frota de Star Destroyers. E Darth Vader começou a se mover em sua direção, e Palpatine, vendo através dos seus olhos, percebeu que Vader parecia no sonho o que Anakin já fora, sem sua máscara ou armadura. Foi naquele momento que o Imperador percebeu que aquele não era apenas um sonho para Lord Vader, mas sim o sonho, simbolizando tudo o que Vader queria, tudo o que ele esperava e tudo o que ele perdera. Então Vader se virou para ver outra figura atrás dele, mas a essa altura Palpatine já sabia quem seria. Se essa era a ilusão de Anakin Skywalker, apenas uma pessoa na galáxia inteira a tornaria completa. E de fato, como o Imperador imaginara, a nova personagem no sonho era Padmé Amidala. Ela se movia na direção de Vader e do Homem Jovem. E finalmente Palpatine desvendou o mistério, vendo as coisas como elas realmente eram, quando o jovem homem chamou Vader e Padmé de pai e mãe. Foi neste momento que Palpatine finalmente entendeu. Aquela perturbação na força era uma explosão das emoções de Vader, que reverberava na própria força. Agora Vader chamava o Homem Jovem de Luke, e a visão mudou até que apenas restassem Vader e Luke. E foi apenas neste momento que o Imperador se permitiu sair da visão. Ele se perguntou há quanto tempo seu aprendiz sabia que tinha um filho. Mas finalmente Palpatine entendia a obsessão de Vader de encontrar esse piloto rebelde. Não se tratava de um desejo de vingança pela Estrela da Morte. Vader estava desesperadamente procurando seu filho. Nessa hora, Palpatine deve ter dado mais um daqueles seus sorrisos terríveis, porque ele finalmente decidiu o que fazer. Ele deixaria que Vader encontrasse seu querido filho, e depois ele exploraria o verdadeiro potencial da linhagem Skywalker em Luke, quando Vader desse o seu último suspiro. E então, apertando um botão no apoio de sua cadeira, Palpatine contatou um comandante e ordenou que Vader entrasse em contato com ele, pois eles tinham assuntos importantes a discutir. E essa, meus amigos, é a história de hoje. Vader sabia desde o início que Luke era seu filho e apenas fingiu não saber quando o Imperador o contatou. Mas a crueldade de Palpatine aqui, bem como as ilusões de Vader, são o que fazem essa história ser realmente marcante, além de serem os motivos pelas quais resolvi colocá-las aqui no canal. Mas o que você achou dessa história? Se Luke tivesse ido para o lado sombrio, você acha que ele tornaria os sonhos de Vader realidade ou ele se uniria a Palpatine? Mas, você gostaria de saber como Vader descobriu que Luke era seu filho? Não deixe de colocar as suas respostas aqui nos comentários. E se gostou deste vídeo, não deixe de conferir também os que vou deixar aqui na descrição para você, com muito mais sobre Luke, Palpatine e os outros incríveis personagens de Star Wars. Muito obrigada pela sua atenção e que a força esteja com você.